1 Coríntios 12, versos 1 ao 11, e essa é a terceira parte da mensagem Os Espirituais. Sei que nós paramos no final de novembro, a 1 Coríntios, para fazer a série sobre o que é ser um discípulo de Cristo. Nós já havíamos tratado duas partes dessa mesma passagem, e hoje nós vamos tratar a terceira parte. Nós vamos ler todos os 11 versículos, mas nossa atenção hoje será do verso 7 ao verso 11. Bom? Diz assim: a respeito dos dons espirituais, não quero, irmãos, que sejais ignorantes. Sabeis que outrora, quando éreis gentios, deixáveis conduzir-vos aos ídolos mudos, segundo éreis guiados. Por isso, vos faço compreender que ninguém que fala pelo Espírito de Deus afirma: anátema a Jesus. Por outro lado, ninguém pode dizer Senhor Jesus, senão pelo Espírito Santo. Ora, os dons são diversos, mas o Espírito é o mesmo. E também há diversidade nos serviços, mas o Senhor é o mesmo. E há diversidade nas realizações, mas o mesmo Deus é quem opera tudo em todos. A manifestação do Espírito é concedida a cada um visando um fim proveitoso. Porque a um é dada, mediante o Espírito, a palavra de sabedoria. A outro, segundo o mesmo Espírito, a palavra do conhecimento. A outro, no mesmo Espírito, a fé. E a outro, no mesmo Espírito, dons de curar. A outro, operações de milagres. A outro, profecia. A outro, discernimento de espíritos. A um, variedade de línguas. E a outro, a capacidade para interpretá-las. Mas um só é o mesmo Espírito que realiza todas essas coisas, distribuindo-as como lhe apraz a cada um individualmente. Oremos. Obrigado mais uma vez, Senhor, por estarmos aqui, pela Tua mão ter nos conduzido e guiado durante o dia. Necessitamos da condução do Teu Espírito no texto, a fim de que sejamos instruídos em toda a verdade, Senhor. A fim de que sejamos ricos, como Paulo testificou que esta igreja de Corinto era rica no conhecimento do Senhor. Mas muito mais do que ricos no conhecimento, que sejamos ricos na prática daquilo que conhecemos, daquilo que recebemos do Senhor. Mais uma vez, Senhor, tem sido um rogo e até uma maneira de implorar que não permita que sejamos, que caiamos na monotonia, na rotina, no piloto automático do que é ser um servo, do que é vir ser cristão, de nos acostumarmos a vir à igreja, de participar dos cultos, de cantar, de ler, e de no final achar que a nossa vida se resume a isso, e não expor e externalizar o caráter de Cristo. Não é tanto o que nós fazemos aqui, mas é quem somos aqui e quem somos lá fora. Ajuda-nos, Senhor. Ajuda-me, Senhor. Em nome de Jesus. Amém. Nossa primeira parte do estudo, nós tratamos sobre quem são as pessoas espirituais que Paulo fala nesse texto. E pessoas espirituais são aquelas que confessaram a Jesus como Senhor pelo Espírito Santo, que vivem no poder de Deus e são proveitosas para a igreja local. Estas são pessoas espirituais, que confessaram Jesus como Senhor e que também pelo Espírito vivem no poder de Deus. Estas são as pessoas que são proveitosas para a igreja local. Não sou eu que estou dizendo, é Paulo quem está dizendo. Também aprendemos o seguinte:
que a Trindade tem um papel fundamental na relação dos dons. As pessoas espirituais são úteis, mas por que elas são úteis? Porque Deus está agindo, porque Deus está visitando, porque Deus está trabalhando no meio de uma igreja. Nós aprendemos no versículo 4, ora, os dons são diversos, mas o Espírito é o mesmo, que o Espírito Santo concede ao salvo habilidades específicas. Cada um que professou Jesus como Senhor pelo Espírito, do próprio Espírito, recebe uma habilidade específica para ser usada no corpo de Cristo. Com o verso 5, nós aprendemos o seguinte: e também há diversidade nos serviços, mas o Senhor é o mesmo. O Filho proporciona oportunidades para o serviço. Ele é o cabeça do corpo. Ele é o Senhor da casa. É Ele quem delega. É Ele quem que dispõe, que ordena. O serviço vem das oportunidades que Cristo providencia. E com o verso 6, e há diversidade nas realizações, mas o mesmo Deus é quem opera tudo em todos. O Pai se encarrega do cumprimento da tarefa. Nada disso pode ser efetuado se não houver um pleno revestimento do poder de Deus. Poder, revestir, plenitude não podem ser palavras estrangeiras no seu vocabulário. E também não podem ser conceitos vagos na sua mente. Você precisa saber o que significa ter poder, estar pleno, ser revestido do poder de Deus. Estava lendo uma notícia, e é uma notícia velha, é do 6/12 de 2016, falando que o Brasil caiu no ranking da educação. Eu sei que esse ano caiu de novo, mas eu peguei de 2016, porque 2017 está aí, não foi muita diferença. Mas o Brasil, ele caiu no ranking da educação, mostrando uma queda na pontuação de 3 áreas avaliadas. O Brasil caiu na área da ciência, da leitura, que é a língua portuguesa, e matemática. A queda de pontuação também refletiu uma queda do Brasil no ranking mundial. Ele ficou para a 63ª, ou a posição de 63 em ciências, 59ª em leitura e 66ª em matemática. A ideia é que um aluno ele pode passar uma boa parcela da sua vida na escola e sair sem saber avaliar um texto e fazer uma conta. É uma tragédia isso. É uma tragédia isso. Né? A pessoa passa não é pouco não, é um bom tempo estudando, entre 8 e 10 anos aí estudando, talvez ou mais, juntando com faculdade, né? Esses dias estava vendo uma reportagem das pessoas que fizeram uso da cota, os negros que fizeram uso de cotas, e eles não conseguem acompanhar o rendimento estudantil na faculdade porque não tiveram uma boa base, né? E a luta de alguns grupos não tem sido incentivar o uso de cotas nas universidades. A luta de alguns grupos tem sido, olha, nós temos que investir pesado na educação fundamental, de base, porque não adianta nada abrir portas no final se ele nunca aprendeu a caminhar no início, né? Como é possível uma pessoa passar uma parcela da sua vida na escola e ainda assim não aprender como deveria? O que há de mais trágico então no evangelicalismo brasileiro? Pensando nessa questão do Brasil cair no ranking estudantil, e como que eu posso comparar isso com a igreja? É correto afirmar que a ênfase sobre o modo excessivo dos dons tem levado às mais insanas práticas em nome do Espírito Santo. Nós temos pessoas que passam um período grande de sua vida na igreja e não sabem o que o Espírito Santo faz de fato. Elas recebem aulas de EBD, elas ouvem pregação, elas têm uma Bíblia em casa, elas têm internet, elas têm um celular que dá para acessar e pesquisar. E elas têm um bom tempo de casa, mas ela não sabe o porquê o Espírito Santo está ali na vida dela. Ela não consegue discernir a própria ação do Espírito Santo na vida dela.
E nós temos dois extremos dentro disso. Nós temos aqueles que dão uma ênfase excessiva aos dons e, em nome do Espírito Santo, blasfemam com práticas loucas, insanas. E dizem que isso é uma oportunidade que o Espírito Santo dá para que elas glorifiquem a Deus. Tá? De riso descontrolado, a rolar no chão, a chorar, a imitar galinha, a imitar cachorro, né? A profetizar e ver coisas absurdas. Também é correto afirmar que se há uma atenção desmedida dada por alguns, há também uma apatia e desinteresse por outro lado. Aqueles que acham que a Bíblia se resume em 1 Coríntios 12, 13, 14 e Atos 2 e que não há mais nenhum livro da Bíblia. O ano todo, todas as conferências, todos os simpósios e congressos, é dom, é poder, e é maravilhas, e campanhas e tal. Mas nós temos um outro lado também, que é correto afirmar que se há uma atenção desmedida dada por alguns, há também uma apatia e desinteresse por outro lado, né? Que é o outro grupo que prega a Bíblia toda, menos Atos 2 e 1 Coríntios 12, 13 e 14. Né? Eu já soube de casos de pessoas que não pregam Romanos 9 a 11. Mas tem uns que também que não pregam 1 Coríntios 12, 13 e 14. Onde, sem um pingo de desespero, atravessam anos a fio em comunidades cristãs, sem saberem o que Deus lhes concedeu no momento da salvação. Se o Brasil está nesse ranking, algumas igrejas podem ser encaixadas nisso. Passa a vida toda na igreja, tá? É bombardeada de estudos, e hoje é a época onde o acesso à informação bíblica, né? Pessoas que se dedicam a estudar e a facilitar o entendimento e a facilidade que você pode ter, por exemplo, termos dos originais no seu celular de maneira simples. Mas como é possível passar um tempo grande da sua vida frequentando uma igreja local e ainda assim ser ignorante com respeito ao Espírito Santo? Esse era o problema da igreja de Corinto. Por isso que Paulo fala: não quero que vocês sejam ignorantes. Por isso que vos faço saber estas coisas. A grande ideia da passagem, desse trecho que nós vamos meditar hoje, é o seguinte: você foi chamado para servir a Deus com o dom que o Espírito te concedeu, para a glória de Cristo. Você foi chamado para servir a Deus com o dom que o Espírito te concedeu para a glória de Cristo. Nossa atenção hoje está sobre os versos 7 a 11. Nós já meditamos de maneira detalhada do 1 ao 6. E agora nós veremos do 7 ao 11. E a primeira questão é: voltemos a nossa atenção primariamente para a manifestação do Espírito. O texto começa no verso 7 dizendo: a manifestação do Espírito é concedida a cada um visando um fim proveitoso. Primeiro, a manifestação do Espírito demonstra de maneira clara que é uma atividade do Espírito. É uma atividade do Espírito. O que isso significa então? O dom não é algo que ativamos ou ligamos por nós mesmos. Não significa que o João Vitor, por saber ensinar, ele tem um momento em que ele, apertei o botão aqui, agora eu sou um mestre dado pelo Espírito Santo. Não é assim que funciona. Muitos acham que é assim que funciona. Na hora que quer, não, eu posso fazer, eu posso acontecer. Não. O texto diz que a manifestação, e essa palavra manifestação é a mesma usada para quando fala da manifestação visível de Jesus. Quando Cristo vier e todo olho o ver. É a ideia de algo que não pode ser escondido. É algo que você não tem dúvida do que está diante dos seus olhos. Quando o Espírito se manifesta, as pessoas sabem que é o Espírito que se manifestou. E diante disso, nós precisamos entender que o dom não é algo que ativamos ou ligamos por nós mesmos. Você recebeu algo, mas ainda assim você depende desse algo que você recebeu para que ele seja útil na sua vida. Ainda que um violão, ele tenha as cordas, ele tenha toda a acústica para ser feita uma boa música, o violão não toca sozinho. Ele é um violão, mas ele não produz o som por si próprio. Nós somos isso.
Se Deus não vier e tocar em nossas vidas, se as nossas cordas não estiverem afinadas com a dele, com o tom dele, nós não daremos o som que ele quer. Nós não seremos úteis. Você e eu não temos a autonomia sobre esse dom. O dom é do Espírito. O dom nos é concedido. É nos entregue a fim de que nós sejamos instrumentos de Deus. É uma atividade do Espírito, porque é Ele quem se manifesta em nós. O dom não é algo que nós ligamos, mas é algo que experimentamos de maneira orgânica. Não sei se a melhor expressão que eu pude achar na hora, uma maneira orgânica com o Espírito Santo, ou seja, que naturalmente, ao caminharmos em submissão e sensibilidade ao Espírito Santo, seremos usados pelo Espírito. É algo normal, não é algo que precisa ser forçado, precisa ser treinado, né? Hoje é até treino para que você fale em línguas, né? Vai e fica repetindo até que a sua língua enrole e aí Deus está te usando. Não somos nós quem ativamos, e isso só acontece de maneira orgânica, natural. Uma perfeita sincronia entre o servo e o Espírito. Assim, quando somos usados pelo Espírito, fica evidente que foi a ação do Espírito. Novamente, a manifestação do Espírito. Não é a ação do Espírito. Paulo ele quer dizer justamente isso. Como que vocês sabem que é o Espírito agindo? Como que vocês têm certeza que é o Espírito Santo visitando a congregação de vocês? É algo que fica claro. Uma segunda questão dentro dessa manifestação do Espírito, além de não sermos nós que temos essa autonomia e podemos usar a revelia quando queremos esse dom, somente o Espírito Santo sabe o que é proveitoso para a igreja local. Ele diz: a manifestação do Espírito é concedida a cada um visando um fim proveitoso. Toda vez que o Espírito Santo se manifesta genuinamente, todos são abençoados, até os ímpios. Até os ímpios. Quão bom seria se realmente entendêssemos isso. Nada proveitoso vem de nós, e sim do Espírito Santo. Essa igreja não depende do João Vitor. E essa igreja não depende de você. Essa igreja depende do Espírito. Nada proveitoso vem de nós. Nós não podemos vir para cá com o pensamento de que sou eu que faço a diferença naquela igreja. Sou eu com isso e com aquilo que faço e deixo de fazer e acontece. Não! É o Espírito que faz a diferença no nosso meio. Ele age para o proveito da igreja através de pessoas que vivem naturalmente em submissão a Ele. Então, nessa primeira parte do pensamento sobre os que são espirituais, nós precisamos compreender isso, que os dons em si não deve ser a nossa maior preocupação. Ainda que nós devamos nos preocupar, nossa maior preocupação é o nosso relacionamento com o Espírito Santo. Não é uma intuição, não é uma mentalização de positivismo e assim pensar que o Espírito Santo está agindo. Se você não se relaciona com o Espírito Santo, é sinal de que você não sabe nem como se relacionar com Jesus de maneira pessoal. Como seu amigo, como seu Senhor. O Espírito Santo é nosso Consolador. A tarefa dele é se colocar ao lado do salvo e trazer o consolo para o coração. E você sabe que é o Espírito Santo quem está trazendo o bálsamo naquele momento. Além disso, o que Deus decretou, isso eu falo como um decreto, o que Deus decretou como proveitoso para o corpo de Cristo é a utilização dos dons espirituais. Irmãos, quantas igrejas nós sabemos que se perdem em inúmeros programas
achando que é a pluralidade de programas que vai fazer com que a igreja tenha qualidade. E culto disso, e culto daquilo, e reunião disso, e reunião daquilo. Mas o que é proveitoso para a igreja está aqui: dons. A utilização dos dons. Com muita tristeza eu vi uma igreja rachada. Quando eu era seminarista em Londrina, em Marilândia, eu ajudava uma igreja batista em Londrina, porque o pastor ele quis adotar um método do que funcionou numa determinada igreja nos Estados Unidos, uma igreja com propósito, e aí ele quis aplicar à risca naquela igreja, e no final, por ser uma mansão a igreja no lugar nobre, eles acabaram dividindo o templo com uma igreja neopentecostal para poder arcar com os custos. Então, uma hora do dia era o culto neopentecostal mesmo, e depois era o culto batista. Mas, irmãos, isso serve até para as nossas vidas diárias. Tudo o que nós precisamos está em Deus. Nada nós podemos encontrar fora dele. Nada nós vamos encontrar fora dele. Tudo o que nós esperamos está em Deus. Tudo o que necessitamos só Deus pode suprir. Deus sabe que a necessidade da igreja só é suprida quando pessoas espirituais, tomadas pelo Espírito Santo, vivem no poder de Deus e servem uns aos outros com o dom que Deus deu. É disso que a igreja precisa. Nós não vamos bater cabeça, nós não precisamos bater cabeça. Deus não deixou a igreja cegas. Nós não precisamos ficar buscando métodos e alguma coisa nova. O que Deus planejou para a igreja por todos os séculos, Ele deixou na sua palavra através dos seus apóstolos. O que Ele entende por proveitoso para o corpo de Cristo é a utilização dos dons. O que essas pessoas possuem de tão diferente nas suas vidas, então? Que as fazem tão úteis? Ou seja, os dons do Espírito. E agora vem aquela lista, né? Os dons do Espírito. Verso 8 ao verso 10 é uma lista que Paulo menciona de como que o Espírito Santo se manifesta, no corpo de Cristo, no seio da igreja. E já aviso que não é o meu propósito tratar hoje a continuidade e a descontinuidade deles, porque não está nesse capítulo, está no próximo. Meu propósito é simplesmente explicá-los hoje, para que nós saibamos como cada um destes funciona e funcionou. O Espírito se manifesta através dos dons. A igreja só pode ser edificada e atendida pelo que vem do Espírito. Você sabe que está sendo guiado pelo Espírito quando o seu desejo é de ser uma bênção para a igreja local. Então, quais são as inclinações e as percepções que o Espírito Santo concede? Primeiro, palavra de sabedoria. Ele diz, no verso 8, porque a um é dada, mediante o Espírito, a palavra de sabedoria. Então, antes de explicar cada uma destas, eu quero reenfatizar de novo. É algo que é concedido, não é algo que é conquistado. Não adianta qualquer metodologia humana para fabricar isso. É o Espírito Santo que visita e concede. É Ele quem toma e habilita. É Ele quem usa. É Ele quem toca e faz o som. Ninguém pode chegar e dizer, eu estou agindo e fazendo agora. Primeira característica, uma primeira parcela do dom que Paulo menciona aqui é que o Espírito Santo manifesta em algumas pessoas a palavra de sabedoria. Tá? E uma das coisas difíceis é o seguinte, ele só diz, ele não explica nesse texto. E a nossa tarefa é pegar as expressões e ver como que essas expressões são vistas na Bíblia de maneira geral e especialmente pelo vocabulário paulino. Então, na carta de 1 Coríntios, quando ele usa a sabedoria de maneira positiva e negativa. Ele usa a sabedoria que é a positiva, é aquela que vem do Evangelho, que está centrada em Cristo. A sabedoria de maneira negativa é quando ele fala que é a sabedoria do mundo. E ele está falando justamente isso para contrapor a sabedoria do mundo, que era o que os coríntios
queriam no púlpito. Eles não queriam a palavra da cruz, eles queriam uma outra forma de eloquência, um outro conteúdo, muito mais atrativo do que aquela simples mensagem de que o homem veio, viveu, morreu e ressurgiu. Habilidade, a palavra de sabedoria, habilidade sobrenatural de falar com sabedoria, que vem do Espírito, demonstrando como aplicar verdades conhecidas do Evangelho. Aplicação do conhecimento espiritual. Então, para alguns, o Espírito Santo concede, num determinado momento, com que essa pessoa fale de forma sábia. Não é revelação. Ela tem um conhecimento do Evangelho e ela pode aplicar com sabedoria esse conhecimento, para o proveito de todo mundo. O outro que ele diz, no verso 8, porque um é dada mediante o Espírito a palavra de sabedoria, e a outro totalmente diferente. Só uma questão, quando ele fala a um, é uma palavra, é a mesma palavra para outro que está aí dentro do capítulo 8, só que são duas palavras diferentes, alos e héteros. Então o que Paulo quer falar é o seguinte: o que ele der para um é totalmente diferente do que ele vai fazer para o outro. E o que ele fizer para o outro é totalmente diferente do que ele fizer para o outro. É literalmente uma ênfase na diferença, que é uma grande distinção do exercício do Espírito. O que é a palavra do conhecimento? É a habilidade sobrenatural que vem do Espírito na construção e exposição de verdades cristãs. É a capacidade de ter uma percepção especial de realidades espirituais. Não é dom de revelação, de conhecer algo que está oculto, mas é de lidar de maneira espiritual com o que conhece. De lidar de maneira espiritual com o que conhece. Uma observação aqui a respeito desses dons de intelecto. Estes dons implicam numa medida de sabedoria e conhecimento que não é de posse de todos os cristãos. Tá? Não é de posse de todos os cristãos, mas sim uma manifestação do Espírito Santo a certos indivíduos para o benefício de todos. Para o benefício de todos. Vamos prosseguir. Qual o outro dom que aparece? Verso 8, verso 9. A outro no mesmo Espírito a fé. Dom da fé. Então a primeira coisa que nós precisamos pontuar aqui é que não é a fé de salvação. Paulo não está tratando aqui aquela fé que nós recebemos como o dom de Deus para termos ligação com Deus, para termos comunhão com Deus através de Cristo. Tá? Não se trata da fé salvífica, uma vez que todos os salvos compartilham dela, mas trata-se de uma habilidade sobrenatural concedida pelo Espírito para confiar em Deus em coisas extraordinárias, ou a fé que conduz a igreja através de circunstâncias excepcionais. Tá? Então não é o ato de crer em Cristo para ser salvo, mas é um tipo de um revestimento que o Espírito Santo dá a alguém para que essa pessoa confie em Deus em algo extraordinário. E uma observação, né, eu não vou relatar como separado, que logo após ele vai falar dons de curar e dons de operação de milagres. E a ideia é que o dom da fé está ligado com estes dois. Tanto a cura quanto a operação de milagres, você precisa de uma fé extraordinário. O dom da fé está ligado aos dons de curar, que é a capacidade de curar sem recorrer à medicina e sem depender da fé do doente. Tá? Quem tem o dom de cura, né? Nós temos muitos hoje falando, eu tenho o dom de cura, e faz cura tipo Casas Bahia, parcelado, nunca imediato. Mas o dom de cura é quando o Espírito Santo tomava uma pessoa a tal ponto que ela podia curar uma pessoa sem depender da medicina
e sem depender da fé da pessoa. Nós temos o exemplo de Pedro e João com o paralítico no templo. Nem prata nem ouro eu tenho, mas o que eu tenho eu te dou. Em nome de Jesus, levanta e anda. E depois as pessoas se achegam e Pedro diz: como é que vocês estão aqui maravilhados, pensando que por nós isso foi dado, mas foi em nome de Jesus. Por isso que é fé, é em nome. Eu creio que no nome de Jesus isso pode acontecer. Mas é uma ação que parte do Espírito. Diferente do que nós vemos hoje, à torta direita, as pessoas, em nome de Jesus eu decreto, e nada acontece. E no final a pessoa tem a cara de pau de dizer o seguinte: você não teve fé. Quem tem dom de cura não precisa da fé da pessoa e não precisa da medicina. Ela cura. Nós temos exemplos disso no Novo Testamento. Isso não significa que nós, como igreja, unidos, orando e clamando a Deus, Deus não possa conceder a cura a alguém. Isso não anula essa atividade da igreja, de nós orarmos e até ir de maneira particular, orarmos: Senhor, o nosso desejo é que o Senhor cure, mas se não for da tua vontade, amém. Mas é diferente de alguém que tem uma firme convicção, uma firme fé, que ela pode chegar e falar: você está curado. Além do dom da fé estar ligado aos dons de cura, o dom da fé está ligado ao dom de operação de milagres, que é o quê? É o desempenhar de ações sobrenaturais no poder de Deus. E isso daqui é mais fácil de distinguir, porque nós temos exemplo tanto no Velho quanto no Novo Testamento. Vamos pegar o mais clássico. Temos muitos, né? Temos Moisés fazendo inúmeras coisas, inúmeros sinais, abrindo o mar vermelho. Mas acho que o melhor de todos é Elias, fazendo com que não chovesse por 3 anos. E depois ele orou, e por 3 anos, depois de 3 anos, voltou a chover. Mas um exemplo disso no Novo Testamento, de uma operação sobrenatural, nós temos Pedro trazendo Dorcas à vida, e nós temos Paulo trazendo Eutico à vida, trazendo os mortos à vida. Isso é operação de milagres. Não é curar caroço, não é fazer dor de cabeça embora, tá? Não é isso. São coisas que, quando acontecem, a igreja é beneficiada, não a pessoa sozinha. A igreja é beneficiada. Quarto, dom de profecia. Pensa num difícil de fazer a distinção aqui. Então, o que é esse dom de profecia? Verso 9, verso 10, operação de milagres, outro, profecia. E este tem sido um dos mais difíceis de definir. Tá? Se você for estudar, pegar os exegetas, o pessoal que só lida com a área técnica do texto, do significado, você vai ver pelo menos vai ter duas distinções. Alguns vão entender que Paulo aqui está tratando de maneira bem genérica, como se fosse qualquer atividade de fala em nome de Deus, com um fim pastoral, de edificação. Lembra? No final fala que o fim proveitoso. Outros vão dizer que não, Paulo aqui está tratando de maneira específica, e eu não vou aprofundar nisso, porque capítulo 14 é sobre profecia. Então não tem por que eu entrar nisso agora. Outros trazem que é o que eu pus aqui como definição para esse texto. Este tem sido dos mais difíceis de definir, porém, levando em conta como os profetas em Atos se manifestaram, profecia é a capacidade sobrenatural dada pelo Espírito de predizer o futuro e revelar a verdade divina. Eu vou ficar nessa posição com respeito a essa profecia aqui. Quando Paulo cita profecia aqui, a profecia, é quando o Espírito Santo vem, toma uma pessoa e ela pode dizer com exatidão algo que vai acontecer e revelar com exatidão uma verdade divina. Eu estou tomando por base a manifestação dos profetas dentro do livro de Atos. Por exemplo, em Atos 13 diz que na igreja de Antioquia havia profetas mestres. Nós sabemos que Paulo foi visitado pelo profeta Ágabo.
né? E ele mesmo predisse uma fome que haveria de tomar conta daquela região. Então, o dom de profecia é a capacidade sobrenatural dada pelo Espírito Santo de predizer o futuro e revelar a verdade divina. Não é o que nós temos hoje. Eis, irmão, irmã, que eu profetizo que você não vai ter nenhum mal, só coisa boa. Não. E se você fizer um estudo dos profetas, os profetas, eles eram, vamos dizer assim, a apelação de Deus ao homem. Era a apelação de Deus ao homem no sentido de chamá-los ao arrependimento, de avisar que o juízo estava vindo, de reafirmar sentenças que já foram ditas por Deus. E não há um caráter light dos profetas. Nenhum profeta foi carregado no colo. Pelo contrário, foram jogados em buracos, cerrados ao meio, foram hostilizados. Os profetas não eram bem-vindos, e quando chegavam as pessoas tinham medo. Lembra Samuel chegando na cidade de Davi? É de paz a sua visita? A mesma coisa os profetas do Novo Testamento. Ainda com uma leve distinção de questão de autoridade dos profetas do Velho Testamento, mas a ideia é que eles tinham uma tarefa de fazer conhecido algo pontual para um determinado grupo, para uma determinada ocasião. O outro dom que Paulo fala aqui é o discernimento de espíritos. É a habilidade concedida pelo Espírito Santo de perceber a origem de fenômenos espirituais. O apóstolo João, na sua primeira epístola, no capítulo 4, diz para que a igreja teste os espíritos, para ver se eles procedem de Deus ou não. E em 1 Timóteo 4 diz que nos últimos tempos os homens apostatariam da fé seguindo a espíritos enganadores. Espírito nesse sentido aqui, né, é testar um pregador ou um mestre, não necessariamente a entidade imaterial, como demônio. É para saber se a pessoa que está diante de você, de onde vem o poder que ela está realizando. De onde que vem, qual é a ligação que essa pessoa tem com Deus ou com o diabo. Né? Se fôssemos testar o anticristo, saberíamos que ele faz tudo, ou fará tudo, pelos sinais e prodígios, pela eficácia de Satanás. O texto de 2 Tessalonicenses é claro. Mas nós temos outros profetas, né? Acho que foi Jeremias que foi repreendido por um outro profeta diante do rei. Falou, não, esse homem aí não é profeta de Deus não. Ou até Elias diante de Acabe e Josafá, né? Esse daí nunca profetiza o que é bom para mim, Acabe falando. E aí Elias sarcasticamente diz, rei, pode ir em sua campanha que tudo vai dar certo. E Acabe, tá vendo? Tá vendo? Fala a verdade, homem. E aí Elias diz, olha, você vai morrer. Você vai morrer. Mas os que vieram e depois tentaram de alguma maneira calar Elias, um foi tomado de lepra, não sei se vocês lembram bem da história, tá? Teve até mais para frente uma campanha de soldados que vieram trazer à força Elias e disseram, homem de Deus, o rei te chama. E Elias disse, se eu sou homem de Deus, fogo vai cair do céu. 50 morreram. Vai mais 50. O comandante, homem de Deus, todo imponente. O rei ordena a sua presença, se eu sou homem de Deus, vai cair fogo do céu. A terceira leva, o comandante já chega quase de joelhos, tem misericórdia de nós. E ele pede com educação para que Elias vá à presença dele. E aquela leva lá, ele não mata. Mas o discernimento de espíritos é a habilidade que o Espírito Santo dá para que a pessoa possa olhar a situação e separar o que vem de Deus e o que não vem de Deus. O que é manifestação de Jeová e o que é manifestação de Beelzebul. O que vem dos céus e o que não vem dos céus. Sexto, variedade de línguas. Não sei como é que as pessoas insistem em falar só um tipo de língua hoje.
esse termo diz variedade de línguas, e todo quanto é canto que você vai, é a mesma repetição, é o mesmo blá blá blá, né? Canta lá bachuriando, e é todas aquelas coisas. Mas o Paulo está dizendo que o Espírito Santo concede a alguém a habilidade de falar e de expressar-se num idioma que nunca ela aprendeu. Eu sei falar inglês fluente, eu sei ler em espanhol, eu sei ler em hebraico, eu sei ler em grego, mas eu não tenho nenhuma noção de polonês. Sei uma palavra em russo, né? Mas eu não sei falar, por exemplo, chinês, mandarim. Não sei, nada. A habilidade seria o Espírito Santo capacitar alguém a falar fluentemente um idioma que essa pessoa nunca aprendeu. Mas o texto está falando de variedade de línguas, de mais de um idioma. O exemplo claro disso é Atos capítulo 2. É que aqueles homens falaram os idiomas daqueles outros homens que vieram de outras terras para a festa de Pentecostes. E a última é a interpretação de línguas. É a habilidade concedida pelo Espírito Santo que a pessoa recebe de traduzir de uma língua para outra língua que ela não aprendeu. Ela não conhece a língua para a qual ela está traduzindo, mas ela é levantada para dar o sentido e significado do que está sendo falado. Tanto de línguas quanto interpretação e profecia será mais explanado no capítulo 14. Tá bom? Mas o que nós temos hoje é isso. O Espírito Santo ele age através dos dons. Qual é a conclusão que nós podemos tirar disso tudo? Primeiro, a qualidade de uma igreja não depende da qualidade dos seus membros. Uma igreja não é melhor porque ela tem mais pessoas cultas. Ou uma igreja ela pode ser mais aprazível talvez se ela tem pessoas mais simples. A qualidade da igreja não está nas pessoas que fazem parte dela, da igreja local. A qualidade de uma igreja depende do relacionamento de seus membros com o Espírito Santo. Tá? Não é se nós angariarmos mais pessoas com determinadas características que essa igreja vai se tornar melhor. Ou ela pode ser vista como melhor. Não. A qualidade de uma igreja depende do relacionamento de seus membros com o Espírito Santo. Isso me dá um alívio, porque não depende do pastor em última instância também. Mas cada um de vocês faz com que essa igreja tenha qualidade ou não, dependendo do seu relacionamento com o Espírito Santo. O ponto principal do texto não é dons, é edificação. Paulo está tratando de uma igreja que não se edificava, de uma igreja que só tinha briga, contenda, inimizade, discussão, disputas, soberba, criancice, meninice, imaturidade espiritual. Era uma igreja que se você entrasse vazio, eles te roubavam até o vazio, de tão ruim que era. Era uma igreja que não podia edificar ninguém. E Paulo está dizendo aqui, vocês só podem edificar uns aos outros se o Espírito estiver no comando. Se vocês tiverem percepção do que é espiritual de fato. Paulo está trabalhando isso desde o início da carta. Eles rejeitavam as coisas do Espírito. Eles não aceitavam as coisas do Espírito. O ponto principal é sobre edificação. Uma igreja saudável cresce por meio de sua mútua edificação. O terceiro e último pensamento deve ser uma prioridade. Revemos nosso relacionamento com o Espírito Santo. Não podemos passar uma vida na igreja e não avançarmos nessa série. Quando eu digo série, estou pensando na escola, passar de série. Nós não podemos passar uma vida na igreja e ficarmos repetimos de série. Não tem aprovação automática nesse sistema.
como tem aqui fora. A pessoa não aprende, eles empurram, a pessoa não aprende, eles continuam empurrando. Não tem aprovação automática nesse sistema. Você tem um ano de estudos. Eu quero ver o seu boletim no final do ano. E eu vou mostrar o meu para vocês também. Mas que nenhum de nós fiquemos reprovados nessa matéria. Nós precisamos avançar. Vamos orar. Bom Deus, obrigado, porque primeiramente o Senhor é bom. E é por sua misericórdia que nós estamos aqui. Quantas vezes, ó Deus, dentro da tua casa, nós achamos que nós fizemos a diferença. Que foi por causa de algo que fizemos, ou por causa de algo que falamos. E não vimos que no final mesmo foi a ação do teu Espírito. Com isso, roubamos a glória do Senhor. Ajuda-nos a crescermos nessa matéria, Senhor. A não ficarmos reprovados, Deus. A entendermos que a utilidade, ou melhor, a qualidade desta igreja vem do Senhor, não de nós. Vem do quanto que do Senhor está sobre nós, do quanto que somos tomados, controlados e direcionados pelo Senhor para edificar uns aos outros. Ajuda-nos, Senhor, ajuda-nos, em nome do Senhor Jesus. Amém. Deus abençoe. Até a semana que vem, se assim o Senhor permitir.